Olá, meu nome é André Nogueira, eu sou dermatologista e eu foquei a minha especialização mais em estética, tá? Então, eu fiz medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas ninguém sabe que antes disso eu fui atleta de vôlei. Desde os 11 anos aos 17 anos, eu joguei nos Minas Tênis Clube, porque eu sou mineira. E, na verdade, como eu fui parar lá? Né? Eu fui escolhida, a professora de vôlei foi no colégio, eu estudava no Loyola, em Belo Horizonte, e ela escolheu pessoas que ela achou que tinham potencial para jogar voleibol. Né? Então, aos 11 anos, eu fui escolhida no colégio, fui escolhida para jogar na seleção feminina de vôlei, do Minas Tênis Clube, e desde então eu gostei muito sempre de esportes, né? Parei aos 17 anos porque resolvi dar um stop nisso e resolvi estudar para medicina. E aí não dá para você treinar 4, 5 horas por dia e passar em uma faculdade de medicina, né? Então, pelo menos para mim não dava. Então eu parei porque eu treinava muito. Eu fazia 1 hora de natação, 1 hora de musculação e 2 horas de treino diariamente, tá? Além de tudo, em casa eu ficava sempre nos finais de semana, eu morava numa casa grande e treinando no quintal para ficar sempre muito boa, porque eu sempre quis ser muito boa. Né? Não sei se eu consegui isso, mas consegui pelo menos ficar até os 17 anos jogando vôlei. Então parei, entrei para medicina e aí nunca mais fiz esportes, tá? Recentemente, por causa da pandemia, eu fui apresentado ao beach tênis, né? E aí eu tenho um apartamento no condomínio de praia daqui de Fortaleza. E aí comecei a praticar beach tênis. Olhava assim, eu falava, não vou conseguir fazer isso, porque eu nunca segurei numa raquete de tênis, eu jogava vôlei. Mas um amigo meu falou, vamos, André, de brincadeira. E aí eu fui de brincadeira e comecei a gostar, né? E aí, como ex-atleta, não gosto de perder. Então é uma loucura, né? Então comecei a me intensificar nos treinos, só que vi que para jogar beach tênis eu precisava de fortalecer minha musculatura, porque senão eu ia me quebrar toda, né? Então, inusitadamente, conheci vários esportes. Antes da calistenia, eu fiz crossfit. Gostei muito, me adaptei muito ao crossfit, só que me machuquei. Fui muito intempestiva, pegava pesos muito fortes, né? Muito pesados, acima do que eu poderia e me machuquei. Então, conheci, depois parei o crossfit, conheci a calistenia através de um paciente meu que falou assim, Andréia, você sabe o que é calistenia? Daí fiquei, nunca ouvi falar. Aí ele falou assim, eu tenho um professor muito bom de calistenia que você vai ficar muito boa. E aí eu falei assim, bora tentar ver o que é essa calistenia. Daí eu conheci um professor chamado Erlan Sampaio, tá? Que eu trouxe pra gente fazer uma entrevista com ele. E aí me joguei na calistenia, 3 vezes por semana, no horário que eu posso, que é 1 hora durante a semana e 2 horas no sábado. E aí me surpreendi com os resultados. Não estou do jeito que eu quero, porque eu quero ficar assim extremamente muito linda. Mas estou conseguindo, né? Consegui chegar a um percentual de gordura com 16%, que é uma coisa que eu nunca tive nos últimos 10 anos, 16%, né? Porque para você chegar a um percentual de gordura desse, você tem que ter muita disciplina, uma nutrição bem acompanhada e um treino focado nisso, né? Então, vi a importância de associar para qualquer esporte um outro esporte, uma outra modalidade que você goste, que aumente a sua resistência e a sua massa magra, tá? Então, eu estou aqui com meu professor, queridíssimo, amado, né, Erlan, que ele é muito bom na calistenia, e vi que muitas pacientes, muitas pessoas não conhecem a calistenia. E às vezes, por falta de conhecimento, deixam de fazer. Então, eu quero aqui falar que eu gostei muito, me adaptei muito. Logicamente, cada um se adapta ao que melhor for para você. Mas, assim, a gente tem que divulgar o que é bom, né? Então, Erlan, fala um pouquinho aí da calistenia e da importância para
saúde física, mental, da atividade física e por que a calistenia é diferente. E a gente sempre, mesmo sendo uma clínica de estética, sempre estimula a prática de qualquer esporte, né? Porque o esporte, ele ajuda muito, tanto na forma física estética, quanto na sua performance mental e espiritual. Então, aí o nosso professor mestre vai dar uma palavrinha para a gente. Oi, pessoal. Oi, Andréia. Eu sou Erlan Sampaio. Eu presto mentoria de calistenia. E, assim, eu fiquei maravilhado quando eu conheci a Andréia, porque eu vi um potencial atlético em você. Né? Para quem não sabe o que é a calistenia, basicamente é uma modalidade ancestral de treino físico onde se trabalha com o peso do corpo. Né? Tem alguns princípios básicos, que é a mobilidade, força, resistência e, claro, é inevitável o potencial, a capacidade hipertrófica. Né? Mas, quanto ao treino em si, a calistenia ela trabalha muito a ressignificação mental. Porque a gente percebe pessoas que trabalham em várias áreas do esporte e precisam ter uma conexão de mobilidade, de força e de resistência. Nós vemos por aí várias modalidades, vários esportes que aplicam a calistenia como um treino complementar. Por exemplo, existe um movimento muito bom para salto, que o pessoal do basquete usa muito, que é a flexão nórdica. Já tem pessoas que querem, como a senhora aqui na questão do beach tennis, do saque, precisa melhorar a força de impacto, precisa trabalhar melhor os ombros, os deltoides. Então, a calistenia ela faz com que você tenha um domínio, uma consciência plena do seu corpo. Por exemplo, às vezes eu vejo pessoas na rua e eu vejo que a pessoa está andando um pouquinho errada e eu percebo que é só a lombar. A pessoa não faz um trabalho com a lombar. Então, assim, a calistenia ela tem alguns princípios básicos, uns princípios simples, né? Para você que não conhece, é um trabalho físico que age apenas com o peso do corpo. Existem modalidades dentro da calistenia, como street lifting, que trabalha com peso extra, mas isso é questão de preferência. Mas a Andréia, quando ela começou, ela começou com esse sentimento. Não, eu quero melhorar. Eu quero ser melhor. E o bacana da calistenia, que muita gente quando procura na internet calistenia, vê o pessoal fazendo pirueta, que é o freestyle, né, que é o street workout. As pessoas ficam, não, isso não é para mim. Mas mal sabem que a calistenia, ela trabalha dentro do limite de cada pessoa. Né? Às vezes eu vejo os vídeos da senhora no Instagram, a senhora falando sobre alguns procedimentos de estética que vai de acordo com a limitação de cada paciente, tem toda uma personalização. E a calistenia é isso. Né? Muitas vezes a gente vê em outras modalidades físicas, é colocado uma ficha, uma fórmula matemática e empurra para todo mundo. A calistenia não. Na calistenia a gente analisa o perfil físico da pessoa e analisa os limites dela. Por exemplo, existem 4 elementos básicos na calistenia que é de movimentos, que é o puxar, empurrar, agachar e o core. Né? Então, os exercícios de calistenia são baseados nesses movimentos, onde, baseado no esforço da pessoa, porque como a senhora disse, só chegou em 16% de gordura. Mas tudo isso foi uma combinação da alimentação, mas com treino. Agora, esse treino, tem gente que confunde calistenia com... Não, é um treino funcional. Não. Calistenia é uma modalidade física que o peso, a carga, vai depender, primeiramente, do seu peso, é claro, mas também da angulação. Né? Hoje, a senhora, postando ali um movimento que a senhora fez, interessante, que ali é um dos níveis. Enquanto numa academia você mede ali os pesos, na calistenia, o que vai implicar o peso, a dificuldade de um determinado exercício é o ângulo que você faz. Como, por exemplo, a senhora fazia flexões de um ângulo mais fácil. Hoje você faz já movimentos com um grau de dificuldade bem elevado. E tudo isso mostra uma evolução de carga, como a senhora mesmo disse. Poxa, foram 10 anos e eu vi isso agora. Né? E agora, aproveitar nesse podcast, já que estamos aqui nesse momento, eu quero aproveitar e fazer perguntas para a senhora. Pergunta. Qual foi as maiores dificuldades que a senhora encontrou na calistenia e o que você mais gostou?
Eu gostei porque eu me vi evoluindo rápido, certo? Assim, fora a falsa modéstia, né? Achei que evolui rápido. E também a dificuldade é exatamente você ter uma crença limitante que você não vai conseguir. Então, quando você vê aqueles exercícios na barra subindo, uau, vou me quebrar todinha, e aí, mas vai assim mesmo. E aí você vê que consegue, né? Porque eu acho que muita gente, eu atendo pacientes de várias faixas etárias, né? E aí muita gente nem tenta. A pessoa, nossa, eu não vou conseguir fazer isso, porque é muito difícil. Como é que você consegue? Só que não, é como você falou, você pode começar a adaptar o treino para o que você consegue e daí evoluir. E essa evolução que eu acho bacana. Não você se comparar com o outro, assim como na estética, você não deve se comparar com a outra pessoa, né? Porque eu tenho 16, mas tem gente que tem 13, tem gente que tem 12, tem gente que tem 7, e tá tudo certo, né? Mas eu estou muito satisfeita do jeito que eu estou. Por quê? Porque eu comecei com um percentual de gordura de 25 e eu evoluí para 16. Então, eu evoluí o meu padrão, certo? Eu não achei que eu fosse conseguir. Então, eu vejo que muita gente não começa atividade física porque acha que não vai conseguir. Então, o crossfit a pessoa acha difícil, a calistenia acha impossível, né? A musculação não gosta, o beach tênis acha difícil, acha que não vai correr, e tá tudo certo, né? Mas assim, a pessoa tem que achar. Eu também comecei no surf, imagina eu surfando, entendeu? Uma loucura, eu vou trazer meu professor aqui. Então, imagina num dia que eu achar que eu ia ficar em cima de uma prancha de surf, aí por que que eu fui? Fui levar meu filho. E aí eu falei, em vez de eu ficar aqui esperando, olhando, eu vou tentar fazer esse negócio. E consegui, aí fiquei me achando o máximo surfar. E aí é interessante você... O que eu acho muito interessante é você conseguir coisas que você achava que não iria conseguir. Porque o seu mindset abre, a sua cabeça abre. E isso você transporta para todas as áreas da sua vida, né? Você também tem um problema que você acha que não vai conseguir e consegue. Porque você começa a ficar resiliente. Né? O esporte ele é muito importante para a atividade mental, porque é a disciplina. Né? E, por exemplo, quando eu estava surfando, eu vi aquela onda, ai meu Deus do céu, não sei que eu vou conseguir. Consegui. Então, tem um estudo que mostra, eu vejo aquele peso, não vou conseguir, vai, eu consegue. Ai, nossa, eu consigo fazer coisas, né? Que eu não conseguiria, eu achava que eu não conseguia. Então, isso te empodera, né? Você com você mesmo, não que você vá se comparar com o outro, mas é você com você mesmo. Poxa, eu consigo. E daí, se eu consigo isso no esporte, eu também consigo isso em outras coisas. Então, por isso que eu acho muito importante a pessoa descobrir o que ela se encaixa naquilo dali, né? Seja qualquer esporte, e fazer, principalmente esportes desafiadores. E também se for em grupo, né? Quer dizer, a calistenia, eu faço personal com ele, né? Mas também pode ser, de repente, a gente marca uma aula em conjunto e aí fica aquela resenha, aquela coisa. Mas o importante também é essa amizade, essa troca de experiência também de uma pessoa com a outra, que eu vejo muito no beach tennis. Você falou muito da capacidade evolutiva, né? Eu me lembro que quando a gente começou a treinar, por exemplo, a gente começava ali para aquecer ali os inferiores, fazia 10, 20 agachamentos. Hoje, por exemplo, hoje ali no treino da gente, você fez ali para aquecer, para começar a brincadeira, 50 agachamentos. Assim, então, se fosse olhar a Andréia do passado, poxa, da onde que eu vou começar um treino? 50 agachamentos. Né? Já teve, pessoal, teve treinos aqui que essa mocinha aqui, não é brincadeira não, mas ela fazia 600, 700 movimentos num treino, de 1 hora. Então, assim, quando eu falo movimentos, eu falo, assim, um treino, combinado de treinos, com 300, 400 movimentos de posições diferentes. Né? Assim, quem olha nem imagina assim, essa moça delicada, toda princesinha, olha, toda princesa, mas fazendo exercícios de barra, exercícios Australian chin-up, fazendo ali um Dragon Flag. Rapaz, tem que depois mostrar. O Dragon Flag que essa mulher faz não é brincadeira não. Né? Que é um exercício abdominal muito difícil.
né? Mas quando a pessoa olha assim pela primeira vez, olha, vixe, meu irmão, eu não consigo fazer isso não. Mas esse é o interessante da calistenia, é porque você sente evolução. Sim. Né? E o bom é porque essa evolução faz com que mude tudo. A senhora que é especialista em estética, dermatologista, a senhora sabe que a autoestima, ela ajuda muito, até mesmo a pessoa ter vontade de se cuidar, não é verdade? Sim, sim. E eu acho também muito interessante você falar do acompanhamento. Por exemplo, às vezes o pessoal vê a gente fazendo aqui, aí vai na internet, aí vai tentar fazer sozinho. Não é. Por que não fazer sozinho e por que precisa desse acompanhamento, principalmente no início? Não, assim, o que acontece? A calistenia, ela é baseada em movimentos cotidianos, tá? A pessoa pode fazer sozinha? Pode. Porém, como se tem uma meta, se tem um objetivo, se tem um propósito, é muito interessante o acompanhamento. Não é apenas um acompanhamento. Porque, por exemplo, eu digo isso porque eu tenho vários mentorados, várias mentoradas que já fizeram diversas modalidades com diversos profissionais, né? Eu acompanho pessoas que comigo em 2, 3 meses, com um trabalho bacana de alimentação e um treino focado, perder 16, 17 quilos. Né? A minha esposa é um exemplo disso, ela perdeu 20 quilos em um ano, mas ela disse, olha, eu quero fazer algo mais lento, mas mesmo assim, 20 quilos em um ano é uma grande vitória. Então, assim, é importante a pessoa entender o quê? Quando a pessoa vai fazer calistenia, o que é que ela quer? Por exemplo, quando a senhora chegou para mim e disse, olha, eu quero ficar linda. Foi. Quando a doutora André falou comigo, olha, Irlan... Deu muito certo ainda, não. Não, bom, modéstia, olha, tá vendo quando é modéstia? Olha, modéstia. Quando o paciente dela chegou, olha, Andréia, tem esse mentor aqui de calistenia, vai, faz, beleza. Quando eu me encontrei com você, eu me lembro, como se fosse agora. Eu falei, o que é que você quer? Eu quero ficar linda. Mas eu fui começar a perguntar para saber linda como. Eu perguntei, o que é que você faz a mais? Não, eu faço beach tênis. Opa, eu já tinha um norte, né? Eu sabia que a senhora praticava um esporte. Então, para beach tênis, tem aquela angulação das pernas para poder manter a base. Tem a questão do saque o tempo todo, então tem que ter força no ombro, tem que ter quadríceps fortes. Então, eu comecei a trabalhar em cima disso. Então, se a pessoa vai treinar calistenia, ela tem que ter uma meta. Na verdade, tudo na vida. Tudo a pessoa tem que ter uma meta, um foco, um objetivo. Tem uma frase que eu acho interessante, que eu ouvi uma vez, de um seriado de TV, né? Suits. Que o Harvey, ele fala o seguinte, eu não tenho sonhos, eu tenho metas. Né? Então, quando a pessoa ela entra na calistenia, ela entra não com um sonho, ela entra com uma meta. A sua meta foi, eu quero ficar linda. Se for fazer um comparativo, você teve uma redução de percentual de gordura muito agressivo para uma mulher, que geralmente mulheres, quando fazem um trabalho assim agressivo, ficam ali em 20% e já ficam satisfeitos. Não, você foi além. Você tinha uma meta, um objetivo preciso. Aí foi para 16% de gordura. Top! E aí depois começamos um trabalho hipertrófico. Trabalhando no quadríceps, o bíceps femoral, deltoide, bíceps, tríceps. Você me dizendo assim pra mim, Irlan, pelo amor de Deus, eu tô muito forte. Eu fui lá vestir umas roupas, não sei o quê. Quando eu levantei o braço, a mulher, uau, doutora, que braço é esse? Mas é aquela coisa, você falou, eu quero ficar linda. Né? Então, baseado no que você disse, eu tracei um objetivo. E é por isso que o acompanhamento, não mas o acompanhamento ele é fundamental. Porque você diz aonde você quer chegar, e aí a gente vai e chega. Porque se pegar simplesmente qualquer movimento da internet, você vai fazer. Vai movimentar, vai ter uma elevação cardíaca, vai melhorar o seu metabolismo basal, mas onde você quer chegar? E eu percebo, a gente tem um setor corporal muito forte na clínica, né? Então, eu percebo que muitas pacientes, e eu falo isso direto na rede social, elas chegam, não fazem atividade física nenhuma, eu quero ficar sem celulite. Aí você... Meu Deus, não pode, né? Então, aí você vai, elas querem que a gente faça um milagre, mas ela não quer fazer nenhuma atividade física. Ou porque ela acha, como eu já te falei, que ela tem uma crença limitante de que ela não consegue, né? E aí, elas ficam esperando que a gente dê um resultado excelente sem ela se esforçar. E aí, a gente, de novo, vai, conversa com essas pacientes e fala, não, você tem que fazer qualquer coisa. Né? Tem até uma mentorada minha que ela é paciente sua. E ela disse assim, Irlan, me ajuda. Aí o que foi? Não, porque eu quero tirar o tchauzinho, eu vou fazer lá um procedimento
E a doutora André disse, olha, você precisa treinar braço. Tem que fazer... Tem esse procedimento, né, doutora? Tem. A gente tem vários procedimentos que, inclusive, ajudam na hipertrofia muscular. Só que como é que a gente vai ajudar na hipertrofia muscular se a pessoa não faz a ingestão proteica adequada, não faz a ingestão às vezes, de nenhum carboidrato, é totalmente vegano, né? E isso diminui a aquisição de massa muscular e também não faz nenhuma atividade física, né? Então fica esperando muito que o tratamento estético ele dê milagres. E aí, bem interessante, eu fui atender uma paciente essa semana. Ela até me mandou uma mensagem agora de que está muito feliz, esperançosa. Ela foi fazer um tratamento estético, ela mora em Miami, foi fazer um tratamento estético, e ela com uma massa corporal muito pouco músculo, você vê uma pessoa pequena, a musculatura bem fraca, ela fez um procedimento para tirar ainda o mínimo de gordura que ela tem. Aí o que foi que aconteceu no procedimento? Ela teve uma fibrose enorme, né? Pós-procedimento, ela fez um procedimento cirúrgico, né? E vou repetir o que ela disse, André, minha bunda caiu. Aí eu falei assim, deixa eu ver. Realmente, quando ela tirou a calça, caiu. Por quê? Ela fez um procedimento estético, um procedimento cirúrgico, né? Com um cirurgião plástico, sem nenhum planejamento. E aí, quando ele tirou toda a gordura, provavelmente foi um procedimento muito agressivo, fibrosou, ela ficou com um edema reativo enorme, uma fibrose, e o bumbum dela caiu, porque provavelmente ela não devia ter nada de massa muscular, já tirou um pouquinho de gordura que segurava aquele músculo, e ela falou, eu estou muito chateada, e ela gastou mais de 100 mil reais. Né? Então, ela não fez em Fortaleza, fez fora daqui. Ela estava muito chateada, né? E ela falou assim, o que eu faço? E aí, interessante, né? Que ela falou assim, me ajuda a gente faz um procedimento que é um preenchimento de glúteo. E aí a gente tem que ser muito sério, né? Então ela falou assim, bota uma pessoa com poder aquisitivo alto, até mora fora do Brasil, faz um ácido hialurônico. Eu falei, jamais, eu não posso nunca botar um peso no seu subcutâneo se você não tem capacidade de musculatura para aguentar esse peso. Volta para sua cidade, né? Vai malhar, faz um plano aí alimentar, vai malhar pesado, volta daqui a 2, 3 meses e aí eu te ajudo. E aí ela saiu muito satisfeita, porque ela falou assim, nossa, eu nem esperava isso. Eu esperava que você me enchesse de coisa. Eu falei, não, a gente tem que ser extremamente honesta, né? E aí ela fez um procedimento lá no consultório para minimizar a fibrose, já viu até um pouco de resultado, vai continuar isso lá onde ela mora e vai voltar daqui a 2, 3 meses para aí sim a gente fazer o embelezamento. Mas não tem como a gente ajudar a paciente num procedimento estético, né, para ela ficar bonita, o bumbum dela levantar de novo, se ela não faz. Ela falou assim, eu estava parada mais de 3 anos. Olha só. Aí como é que uma pessoa sem fazer atividade física durante 3 anos vai se submeter a um procedimento estético e acha que vai ficar bem? Né? Isso é meio lógico, mas assim, é incrível que às vezes a paciente, intempestivamente, vê um procedimento, tem um milagre na internet, vamos fazer isso aqui, que isso daqui vai levantar e tudo e tal, e você vai ficar com contorno corporal ótimo, só que não. E aí fica frustrada, inclusive achando até que os tratamentos não funcionam, porque teve uma má indicação, né? Então, ela fez só um aparelho no consultório, mandei ela embora, né? E ela adorou que eu mandei ela embora. Eu falei, vai-se embora, você não tem nada para fazer aqui, vai malhar, vai te cuidar, fazer a sua parte hormonal também, ver como é que estão seus hormônios, volta daqui a 2, 3 meses e aí vai fazer seu tratamento estético. Então, a gente tem que ser extremamente séria para que, quando você vá vender um tratamento corporal, a pessoa tem que sair satisfeita, né? Isso. Lógico que a gente quer muito resultado. Você imagina que eu ainda quero ficar tanquinho, né? Mas precisa de ter pelo menos o esforço. Gente, ela tem tanquinho, viu? Desculpa aí, viu? A doutora tem um tanquinho top das galáxias, viu? Logo avisando. O tanquinho tá meio cheio, mas vai esvaziar já. Mas, então, tem que fazer essa combinação, né? E toda vez a gente reforça isso muito na rede social, reforça isso muito por todos os canais, por isso que eu estou aqui com você, porque as pacientes, André, você tá ótima. Eu falei, gente, eu acordo 5h30 da manhã, né? 5h30 da manhã, e aí vou pro meu beach tênis, e aí depois eu faço com você a aula. E assim,
todo dia, né? Todo dia eu faço uma atividade. Não é um milagre assim, uau, ela tem. Porque que acontece? A paciente acha assim, ela tem todos os aparelhos, ela deve se enfiar ali. Eu não tenho nem tempo, às vezes, de fazer um aparelho. Lógico que eu faço. Mas não é só isso, né? Então você não precisa. E aí vem muito de. É muito bacana, porque só depende de você, não precisa de você ser rica, ter dinheiro para fazer tratamento estético, né? Basta você querer, né? Porque a atividade física é de graça. Lógico que você não trabalha de graça, mas a pessoa pode, se ela não tem condição de pagar um personal, fazer uma mentoria e depois continuar. Dá um jeito, Isso. entendeu? E aí faz prioridades também, né? Porque às vezes a pessoa, não tenho dinheiro para pagar um personal, mas tem um Porsche. E aí não combina isso Não, daí, mas né? assim, sobre não ter dinheiro é muito interessante, sabe por quê? Tem gente que acha barato pagar R$ 100 em uma pizza, mas não quer investir R$ 100 numa mentoria online. Você entende, André? Então, assim, agora você falou algo muito importante, porque é o seguinte, toda modalidade esportiva tem as suas rixinhas, as suas briguinhas, né? Então, assim, a calistenia, ela meio que é o irmãozinho mais novo, apesar de ser uma modalidade física muito mais antiga que todas as demais que temos apresentadas, porque a calistenia era o quê? Vamos voltar aos ancestrais. Escalar uma montanha. Quando você escala uma montanha, você está puxando, você está fazendo ali um pull-up. Você está fazendo uma barra, mas no caso não é uma barra em si, né? A barra já é algo mais moderno, né? Você caiu no chão e você tem que se empurrar para levantar. É um push-up, é uma flexão. Então, assim, existe uma birrinha, né? E é até gostoso e saudável. O problema é que a gente, como temos poucos calistênicos no mercado, é uma briguinha meio, uma desvantagenzinha. Mas, assim, pessoal, calistênico é frango. Não tem como... Porque tem homens que, quando vão fazer calistenia, na verdade, falam do esporte, do treino físico. Não, eu quero fazer ser bodybuilder, ou então fazer um crossfit, porque eu quero ficar grandão, né? Porque boa parte dos calistênicos, boa parte, não é todos, são mais magrinhos, por quê? Porque se encantam pela parte do freestyle, né? O street workout, que é fazer as piruetas, aqueles movimentos acrobáticos que tem muito na ginástica olímpica, né? Mas, por exemplo, eu tenho me tornado um exemplo dentro do mercado calistênico que dá para você ficar monstrão, né, com calistenia. Por exemplo, eu comecei um protocolo de bulking para ganho de massa corporal, ganho de musculatura. E detalhe, não é crescer uma musculatura com o músculo todo marmorizado, cheio de gordura nas fibras, né, de forma alguma, né? E eu saí de 80 quilos para 96. Eu ainda estou em processo de bulking ainda. Eu estava na pele, não, vou até 100 quilos. Ou paro em 96, começa o cut. Então, assim, tem gente que fala assim, dá para ganhar músculo com calistenia? Dá. É como eu falei no princípio, depende da sua meta. Não é? Quando a senhora diz, eu quero ficar mais linda. Rapaz, vamos aqui. O que é que toda mulher gosta? Tem umas pernas assim, um quadríceps, um marcado vasto lateral saltando. O vasto lateral dessa mulher, pelo amor de Deus, chega, grita assim. Você chega no canto, o vasto lateral da faz assim, ó, fura o olho da pessoa. Então, assim, tem que olhar pra cima, porque se olha pra baixo, fura o olho. Mas, assim, o entendimento é que a calistenia dá pra hipertrofiar muito. Que aí, como a doutora falou, tem que ver a ingestão de proteínas. Sim. Aí tem gente que vai fazer, aí quando a pessoa vai fazer uma ingestão, aí faz uma ingestão de 1 grama de proteína por massa corpórea. Não é assim. Tem que ser de 1,6, 2,0, né? Grama de assimilação proteica por massa corpórea. Então, na calistenia, você pode ganhar muito músculo, sim. Eu tenho mentorados meus que, de magrinhos, ficaram musculosos. Mulheres que tinham um tecido adiposo mais farto, ficando bem reduzido e tendo assim um corpo que nunca teve. Então, foi muito importante a senhora ter ressaltado sobre essa sua paciente a respeito da qualidade da fibra muscular, porque a calistenia, ela te dá uma fibra muscular densa, né? E dependendo do seu objetivo, tem como ter, sim, uma hipertrofia bem avantajada. E sabe o que eu percebi? Eu passei uns 15 dias sem fazer, né? Eu viajei para um congresso em Paris, depois eu fiquei meio coisa doente chique, lá. coisa fina. Não é Paris. Desculpa aí, viu? Pacientes vêm. Depois eu fui para São Paulo, malhei com você só uma vez. Foi.
Então, parei quase 15 dias, ainda fiquei doente, né? Foi. Meio gripada e tudo e tal, e não perdi músculo, né? Quando eu voltei para o meu Nutri, ele falou assim, Andréia, olha, tu ganhou pouco músculo agora, porque realmente eu passei muito tempo sem malhar, mas eu não perdi. Quer dizer que a fibra muscular é uma fibra de qualidade boa, né? Quando eu fazia só musculação, eu malhava e passava 3 dias sem malhar, pronto, achei que murchou tudo, né? Então também eu acho que esse processo, para mim, né? Não para todo mundo, lógico, cada um tem que ver como a pessoa se adapta e o que ela gosta, né? Mas para mim foi muito bom. E é interessante você ter falado isso, porque uma das coisas que a calistenia faz é trabalhar em cima de fibras oxidativas. Como a gente trabalha nas fibras oxidativas, nas fibras de resistência, né, a pessoa ela tem uma capacidade bem maior. Por exemplo, eu me lembro quando a gente começou a treinar, eu disse, vamos lá, André, aqui. Aí quando você fazia, bora, vamos para esse aqui agora. Aí vai, tem descanso? Não tem não. O descanso era sempre descanso mínimo. E a senhora no começo achou meio estranho e passava de um exercício para outro, porque o treino que eu faço, pra quem não sabe, com a doutora Andréia, é um treino full body, né? Como a gente faz 3 vezes na semana, né? E uma vez são 2 horas, a gente faz um treino full body, que a gente trabalha o corpo inteiro. É da panturrilha ao trapézio, né? E esse treino full body que a gente faz é de altíssima intensidade. E o interessante eu sempre trabalho, que essa é uma marca registrada minha. Tem até um grande amigo meu que ele brinca, diz que o meu treino é o treino Neandertal, que é muito bruto, grosseiro, mas em que aspecto? Porque eu levo a pessoa acima do limite que ela acha que tem. Porque assim, o que é que acontece? Quando a pessoa vai fazer qualquer coisa na vida, ela vai, como a senhora falou, uma crença limitante. Só que geralmente, quando a pessoa acha que cansou, ela só deu 40% dela. Sim. Só deu 40%. Tudo tá aqui, né? E é tudo a mente, é tudo aqui dentro, né? E aí, eu me lembro, quando foi assim com a senhora, foi ali um treino de alta intensidade, mas rapidamente você evoluiu porque você abraçou a ideia. Você abraçou a ideia de que não, eu sempre posso mais. E eu vi essa sua gana, essa sua vontade, esse desejo de se superar, e foi só uma evolução, assim, foi uma crescente absurda. Assim, agora, independente aqui desse podcast, desse momento maravilhoso, eu tenho muita alegria e satisfação de ter você como mentorada, por quê? Porque dá gosto de te treinar. Que bonitinho. Mas porque é uma pessoa que se esforça, porque não tem... Olha, é como só tem uma paciente que vai lá, tem um estupro de dinheiro para fazer todo o procedimento, mas a pessoa não obedece a senhora, não segue o programa, não segue ali o cronograma direitinho, né? Como a senhora diz, olha... Aí não tem resultado. Não tem. Como você disse, olha, volte para a sua cidade, vá fazer aí um exercício, depois você volta e a gente faz aqui. Porque se eu tivesse feito, quisesse oferecer para ela o procedimento, ela tinha feito. Mas assim, a gente não pode esquecer que para qualquer procedimento que a gente vai fazer de corpo, tratamento de corpo, redução de gordura, aumento de massa muscular, até melhoria do contorno corporal, você precisa de estar com o corpo todo bonito. Eu falo muito assim, às vezes eu tenho muita paciente que vai fazer cirurgia plástica e fala assim, André, eu vou fazer um abdômen. Eu falei assim, sim, mas não vai emagrecer? Não, o médico disse que não precisa de emagrecer, não. Aí a pessoa faz uma abdominoplastia, faz uma cirurgia, aí passa 15 dias faltando morrer de dor, não sei o que, termina, ok, o abdômen é legal, e o resto? Né? Então, às vezes, o braço está flácido e ela não... ela só olha para o abdômen porque ela fez aquela cirurgia, então tá se achando linda, mas o braço está flácido, com excesso de gordura, não está bonita, não tem músculo, a coxa também não está definida. E aí, quando você olha para ela por completo, ela não está harmônica, né? Então, eu acho muito importante, e a gente enfatiza muito isso, não que a pessoa não possa fazer os procedimentos cirúrgicos, mas até para fazer um procedimento cirúrgico é interessante ela preparar todo o corpo, né? Aumentar a massa magra para quando aquela gordura daquela região que ela não conseguiu tirar, específica, sair, ela tá toda bonita.
porque quando a gente olha para uma pessoa, assim como o rosto, né? Ele tem que estar harmônico, né? É verdade. Os terços harmônicos e o corpo também. Não adianta a pessoa estar sem barriga, chapada, com o braço flácido, gordo, e com a perna toda flácida, cheia de celulite, e aí querer ir no consultório e falar assim, me tira a minha celulite. E eu não quero não fazer não, porque eu já estou chapada na barriga. E aí não dá, né? Então, é interessante que até pré-cirurgia, cirurgia e tudo e tal, você pode fazer seus procedimentos, mas tem que ter essa interação da nutrição, do esporte, aumento de massa magra, porque até com o Covid, muita gente teve sarcopenia, né? Não, demais. Muitas pacientes, a gente atendeu também, essa semana atendi uma paciente que ela teve Covid e ela desenvolveu uma sarcopenia enorme. Não, e o tempo de passado agora, geralmente a sarcopenia vinha depois dos 60. Eu tenho visto pessoas com 45 anos com sarcopenia. Agora, foi muito importante você ter falado isso da harmonia de todo o corpo. Sim. E é o principal motivo pelo qual eu trabalho com o full body. Porque, assim, isso é uma percepção minha, Andréa. Eu acho muito feio uma pessoa, o cara, ele é todo grandão em cima, mas as pernas deixam a desejar. Ou a mulher tem as pernonas grandona e os braços mofinos, acho que não aguenta levantar uma cadeira. Mas é porque quando eu fazia musculação, isso eu me lembro, o pessoal só quer malhar membro inferior. Não vou malhar braço não, porque eu não quero ficar grandona. Eu falei, mas gente, tem que malhar braço, porque tem um tchauzinho, tem um músculo. E aí muitas mulheres, eu acho que agora já até diminuiu isso, né? Mas não malham o membro superior. E aí elas ficam grandonas na coxa, e aí, voltando à história, não tem harmonia. Então, você olha para aquela pessoa que ela é pouco desenvolvida, grandona, eu não acho bonito também, entendeu? E aí, dentro dessa perspectiva, às vezes até me traz Renan, vamos trabalhar hoje só inferiores. Então, não, vamos só superior. Não. Full body. Porque é uma coisa que eu acredito. Calistenia, uma das premissas da calistenia é consciência corporal. É plenitude existencial. É tudo. Né? Então, assim, quando eu trabalho no full body, é claro que existem as preferências. Vamos supor, o cara quer um bíceps mais bacana, ou então a mulher quer uma coxa mais torneada. A gente dá aquela puxa-sarradinha ali, né? Pelo desejo da pessoa. Porém, isso é até algo meu. Eu já até recusei mentorias, porque a pessoa não quer trabalhar só isso aqui, pois eu não trabalho dessa forma. Porque assim, até mesmo pessoas que são bem preguiçosas. Porque a pessoa vai, faz um trabalho comigo, é uma pessoa que realmente ela não tem vontade de viver, vontade de melhorar, aí depois vai dizer, não, eu faço calistenia com o Erlan. É a mesma coisa, a pessoa vai lá, com a senhora, faz um procedimento, não se cuida, não faz nada e diz, não, isso aqui eu fico com a doutora Andréia. Então, assim, e até um selo de qualidade meu. É corpo inteiro. Full body. Você, do mesmo jeito que as coxas estão bonitas, seu ombro vai estar bonito, o braço bacana. Nem à toa que hoje, às vezes a gente conversando do dia a dia, né, dos treinos, a senhora fala que eu saí com a minha filha, eu fui pro shopping, vi isso, aquilo, outro. E toda vida que a senhora lança um comentário de algum acontecimento, as pessoas sempre ficam impressionadas. No quê? Que não só a senhora ela tem coxas bonitas, firmes, mas também o braço. Que às vezes você tá com uma roupa e tá com uma blusa que tira aqui, aí mostra o ombro. Aí às vezes você movimenta um pouquinho aqui, aí o deltoide chega e estrala, fica aquela coisa linda, né? Mas é o quê? Mas justamente por causa dessa sinergia. Gente, corpo menos, inteiro. viu? A gente combinou que ele me elogiasse muito. Mas Não. Eu sou muito honesto. Se a pessoa tá feia, eu digo, tá feio mesmo, não tô gostando, não. Mas eu digo isso por quê? Porque como um incentivo, Andréia. Porque essa sua determinação, que eu já entendi que é de vida. Não é porque você só foi atleta quando era mais jovem, ou porque você foi uma médica empenhada, mas é porque você é uma pessoa determinada. E eu acho muito bonito isso. E eu faço questão de ressaltar isso aqui no podcast, porque é isso que as pessoas precisam, Andréia. Serem mais determinadas, terem mais paixão, mais vontade de viver. Tem tanta gente com potencial, sabe?
tanta gente com uma capacidade extraordinária de ser, de viver, de estar, de acontecer, de evoluir, mas é como você fez a abertura, crenças limitantes. Mas sabe o que eu vejo muito? A pessoa fica se comparando, né? Então, ela abre o Instagram e vê lá aquela pessoa linda, maravilhosa, que eu acho que tem um filtrozinho ali, tá tudo certo, ter filtro, né? Porque também cada um faz o que quer. E ela acha que ela nunca vai conseguir ser daquele jeito, porque ela está sempre se comparando. E realmente ela não vai conseguir ser daquele jeito, porque aquela é outra pessoa, não é ela, né? Às vezes é até genética, né? Não, e outra coisa, você até pode tentar chegar perto, mas nunca vai conseguir, porque uma pessoa é Renata, outra Andréia, entendeu? São pessoas diferentes. E aí ela desenvolve uma crença limitante, não consigo, porque eu não tenho, eu tenho preguiça, eu não vou, e aí ela realmente não consegue, porque ela reforça aquela crença limitante dela, né? Então, como eu falei, a pessoa tem que achar um esporte para ela fazer, tem que fazer atividade física todos os dias, né? Isso independente da estética, porque você pode ter, não ligo para estética, eu quero, tá tudo certo, ninguém é obrigado a se cuidar, não. Mas pelo menos para a parte de saúde, né? Parte cardiovascular, vamos esquecer a estética, a parte de bem-estar, né? Porque o exercício físico, ele produz hormônios, ele aumenta o nível de serotonina, você dorme bem. Por exemplo, eu não tomo nenhum remédio para dormir. Outro dia, o paciente, André, você toma qual remédio para dormir? Mas a senhora acha que eu preciso de remédio para dormir? Se eu me deitar aqui, eu durmo. Com a melatonina em dia. Por quê? Porque os níveis hormonais estão bons, né? Por causa do nível alto de atividade física. Então, muita gente ainda não, apesar disso ser amplamente divulgado na mídia, as pessoas não se acordaram para isso, né? É verdade. Então, a gente tem que reforçar isso, porque a gente trabalha com estética, mas a gente não pode se esquecer que tem a parte de educação médica, né? Então, tem o sistema cardiovascular, mesmo que você não consiga fazer uma atividade, você pode fazer uma calistenia mais leve, né? Mais para o sistema cardiovascular e como eu tenho também mentorados que alguns têm hernia de disco, tem uns que têm escoliose, e a gente faz eu faço trabalho com eles. Eu tenho um que tem 3 hernias de disco e a esposa tem escoliose, né? É um mestre nas costas. A gente faz um trabalho, por exemplo, a gente não sabe, simplesmente ficar pendurado na barra, o movimento de ficar pendurado na barra vai afastar ali as vértebras e vai dar uma saúde melhor para a coluna. Dá uma descompressão. Isso, uma descompressão nas vértebras. Então, assim, não estrangula ali, né, o disco. Então, tem pessoas... Tem um mentorado meu que ele disse assim, Irlan, me ajuda numa coisa. Eu sofro com hernia de disco. Eu só quero que você me ajude com alguma coisa prática, porque eu não tenho tempo. Ele trabalha realmente muito, mas alguma coisa que alivie a minha hernia de disco. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, você tem 5 minutos do seu dia? Ele falou, eu tenho. Pronto, eu só quero 5 minutos. Você vai ficar ali 5 minutinhos, 30 segundos pendurado na barra, coloca uma barra em casa de alguma forma, fica pendurado. Fica 30 segundos pendurado, 30 segundos descansando. Faz isso durante 5 minutos. Andréia, ele falou, Irlan, melhorou 95% das minhas dores. Só dói realmente quando eu estou em crise, quando eu durmo de mau jeito, e olha lá. Mas esse trabalho matinal de acordar, e olha que quando a pessoa dorme, né, a descompressão é bem maior, né? Mas mesmo assim, às vezes, ele acordava com muita dor. E ele acordava e ia lá. Só isso. Então, a minha mentoria, eu trabalho muito essa personalização. Tem quem queira ser atleta. Eu tenho um rapaz do meu grupo que ele vai agora participar de um campeonato, né, que tem peso internacional. Como eu tenho pessoas que só querem aliviar ali o problema da hernia de disco. Né? Então, assim, esse aqui é o ponto. Se mexa. Você que está agora assistindo esse podcast, se mexa, se movimente. Sabe por quê? Até a água limpa, quando ela fica parada, ela apodrece. É verdade. A água parada, pode ser limpa. Pego aqui a garrafa d'água, deixa aberta aqui, ela apodrece. Entendeu? Ela fica propícia ali para bactérias, para parasitas. O nosso corpo é do mesmo jeito. Se o seu corpo não está em movimento,
é lamentável. Vai ter deteriorização, vai ter a questão do lance da sarcopenia, ainda mais agora, devido a essa alimentação terrível, cheia de açúcar, o povo se entupindo de açúcar. Nem aí, né? Bebida alcoólica em excesso, alto consumo de açúcar, baixo consumo de proteína, não tem um aporte de aminoácidos, né? Então a pessoa começa a se desmanchar. E a vida escorrendo entre os dedos. E ainda com o Covid aí, com o processo de sarcopenia exacerbado, a pessoa, ela também tem uma dificuldade de voltar. Exatamente. Já que eu tô tão ruim, eu não vou voltar. Não, é justamente por isso que você tem que fazer. E aí, se adaptar ao seu treino, devagarzinho, aí também a gente ajuda lá na estética, com os aparelhos para hipertrofia muscular, mas também fazendo a sua parte em casa. E foi interessante que você citou a respeito que você viajou para Paris, tá? Desculpa aí, viu? Paris. Aí ficou gripada, aquela coisa toda, treinou pouco, mas quando a senhora voltou, no segundo treino já estava força total. Né? Que eu vou puxar agora um pouquinho a sardinha para a calistenia. É uma modalidade física que ela tem uma validade mais durável. Né? Você não tem perdas. É claro que a resistência pode diminuir um pouco, mas rapidamente ela volta, né? Principalmente pelo fato de que você sempre treinando, superando os seus limites, né? Você conquista patamares. Pessoal, eu lembro aqui de alguns treinos com a Andréia, que era o seguinte: Andréia, hoje eu vou judiar um pouquinho de você. Aí ela, sei não, hein? Aí quando eu passava a série, aí quando ela dá aquele grito, irmã, isso aqui foi pra te lascar em banda, hein? Quantas vezes isso aqui? Aí eu, mais 4, né? Mas assim, porque, gente, é pesado, viu? Eu não sou mole, não. E aí, nesse treino, e é isso que é bom, né? Porque eu sempre coloco no treino pra André fazendo, né? Aí eu, rapaz, é atrevida. É atrevida. Aí quanto mais... E isso é lindo dentro da calistenia, porque a gente vai, de forma paulatina, a gente vai expandindo o limite da pessoa e a pessoa, sem perceber, ela multiplica o potencial. Eu vejo hoje o treino dela. Se hoje eu fizer um treino menos do que o muito pesado, não serve. Não, serve não. Serve não. Aí ela fica, só isso? Só 3? Só 4? Porque eu ainda quero ficar linda, né? Não. E ainda tem essa aí, viu? A pessoa conquista o objetivo, aí não. Cheguei até aqui, eu posso mais. Até vejo também, a senhora às vezes comenta de algumas pacientes que vão lá, faz um procedimento, fica linda e pergunta, Andréia, dá pra fazer mais alguma coisa? Ela disse, claro, minha querida, vamos lá, vamos resolver isso aqui. É verdade. Então, gente, a gente está aqui para estimular vocês a fazer qualquer modalidade. Eu trouxe aí meu professor malvado, Erlan, para vocês conhecerem. Ele é muito malvado. Tem que ter sangue no olho. Para fazer... Isso não foi uma propaganda boa, não, né? Calma, gente, calma. A gente vai de acordo com o limite de cada um, tá? Não se espante, não. E aí... bem rápido a evolução do limite, né? Para vocês conhecerem a calistenia, que é essa modalidade aí, que eu acho pouco conhecida ainda no Ceará, mas que vai aí bombar, se Deus quiser. Se Deus quiser.